Eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 13, do verso 10 ao 17. Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 17. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença, Senhor, pela oportunidade que é dada de estar nesse momento, Pai, para falar da Tua palavra, para trazer a Tua palavra, Senhor. Senhor, faça a Tua vontade, faz de mim o Teu vaso, Senhor, que o Teu Espírito Santo dirija cada palavra que for falada nesta noite, Pai, para a edificação da Tua igreja, do Teu povo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei apreensivo, porque é uma palavra que você precisa falar a respeito dessa mulher, mas não se tem muita informação a respeito dessa mulher. Não se tem o nome dessa mulher, não se tem a história dela antes disso ou depois. Está aqui que estava ali no sábado, Jesus pregando numa das sinagogas, e estava ali esta mulher. Isso foi uma coisa que me chamou a minha atenção, que essa mulher, ela estava ali. Mas veja que a palavra diz que ela tinha um espírito de enfermidade que há 18 anos a mantinha curvada. E eu creio que isso não foi de repente, que essa mulher de um dia para o outro amanheceu curvada e estava assim há 18 anos. Penso eu, creio eu, que isso foi um processo que foi acontecendo na vida dela. Até porque era um espírito de enfermidade. Diz lá no verso 16 que Satanás a mantinha presa. Então, eu creio que no dia a dia, possivelmente essa mulher abriu aí alguma brecha, deu alguma entrada aí para a ação do inimigo. Então ele começa a colocar sobre a vida dessa mulher um peso, uma doença espiritual que se transforma numa doença física, numa deformidade física. Então, conforme Satanás vai trabalhando na vida dessa mulher e vai aprisionando e colocando um peso espiritual sobre a vida dela, esse peso espiritual vai se transformando numa deformidade física, e ela vai se encurvando, e ela vai se encurvando, e cada vez mais,
e chega ao ponto que não pode mais se endireitar. Mas tem uma palavra muito forte ali no verso 11: estava ali uma mulher. Estava ali onde? Na sinagoga, na casa de Deus, na igreja, como você está aqui essa noite. Com tudo isso que tinha sobre a vida dela, com esse peso espiritual, que se transforma nessa deformidade, que ela não pode se endireitar. E como é difícil a gente não poder andar de cabeça erguida, não poder encarar nossos problemas de frente, não poder enxergar as expectativas que tem à nossa frente. Que expectativa teria essa mulher? Ela não tinha nem a expectativa de receber a cura ali na sinagoga. Eu não percebo no texto que ela tinha essa expectativa. Ela simplesmente estava ali. Se ela chamou a atenção de Jesus, ela chamou a atenção de Jesus pela sua deformidade física. Mas ela não falou com Jesus, ela não tentou tocar Jesus, como fez Bartimeu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, como a mulher do fluxo de sangue que correu e procurou tocar Jesus. Não, ela simplesmente estava ali. E o que leva essa mulher a estar ali por 18 anos? E ela não tinha nenhuma expectativa, ela só estava ali. Mas o que me pegou é o seguinte: ela estava ali no lugar certo, na hora certa. Ela poderia, a partir do primeiro ano da sua enfermidade, ter desistido. A partir do segundo ano, do terceiro, do 17º, do 18º ano, fala: não, eu não tenho mais o que fazer na casa do Senhor, eu não tenho mais por que buscar a presença do Senhor. Afinal de contas, eu já estou quase arrastando a minha cara no chão e nada acontece, nada muda. O que mais eu vou fazer ali? Eu não tenho mais o que buscar ali. Quantas vezes alguma coisa nos fere, nos machuca, e por muito menos a gente toma um banho de água fria aí, deixa frustrar nossas expectativas. E essa mulher, por 18 anos, ela estava ali. Por 18 anos ela se mantinha ali. E ela estava no lugar certo, na hora certa. Porque eu entendi aqui nessa palavra que Jesus estava ali no sábado na sinagoga, e ele faz esse milagre com essa mulher. Mas eu entendi que poderia ser qualquer outra pessoa, porque eu entendi que Jesus estava disposto a fazer um milagre ali, a curar alguém, porque ele tinha certeza que os religiosos iriam falar alguma coisa. E aí eu vi ali no capítulo 6 de Lucas, no verso 6, diz assim também: em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Ele, porém, lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, ficando perfeita como a outra. Ficaram cheios de ódio uns com os outros, discutiam sobre o que fariam a Jesus. Então ele já tinha passado por essa experiência,
ele já conhecia o coração daqueles religiosos, ele sabia que o pensamento deles. Então eu tenho para mim aqui que ele falou assim: não, eu vou curar alguém nesse sábado de novo, porque eu preciso fazer esse povo entender que mais vale a vida do ser humano, mais vale curar um aleijado, uma pessoa que tem uma deformidade, do que ficar sustentando essa religiosidade deles. Então, se não tivesse essa mulher ali, ele ia usar outra pessoa, ele ia curar outra pessoa, porque eu entendo que o propósito de Jesus era curar alguém naquele sábado para poder desafiar os religiosos, para tentar colocar no coração deles que o amor pelo próximo é mais importante do que a religiosidade que eles sustentavam. Então Jesus, ele faz esse milagre, e ele já mais ou menos ele já esperava, né, a reação. E aí então o dirigente da sinagoga, eu creio que a vontade dele era falar já alguma coisa para Jesus, mas ele ficou meio que na dele, mas não se conteve. Ele não falou com Jesus, mas ele deu bronca no povo. Tem 6 dias da semana para trabalhar, e vocês vêm aqui na sinagoga também para ser curado no sábado. Então ele adverte o povo, mas quem tinha feito a cura era Jesus, mas ele ficou com medo de falar para Jesus. Então, na igreja você tem que pensar bem o que fala, né? Não pode falar qualquer coisa, não pode falar nenhuma palavra áspera, senão você machuca o sentimento do irmão, o irmão fica magoado, não quer vir mais na igreja. Então Jesus, ele foi bem polido, bem calmo, bem tranquilo. Ele já mandou logo de cara: hipócrita. Já mandou um hipócrita logo de cara. No sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Então deveria ser um costume deles ali, né? No sábado, soltar seus animais para que pudessem beber, comer, diz aqui beber água, né? Então quer dizer, hipócrita, você dá mais valor ao seu animal que no sábado você solta para beber água do que a vida dessa mulher enferma, né? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então veja bem, Jesus ele faz um milagre 2 em 1 ali, né? Ele faz uma libertação e uma cura, porque era uma doença espiritual que se transformou numa doença física, e ele liberta e cura. E aí mais uma vez ele tem a oportunidade de falar com o povo a respeito da religiosidade deles, né? E dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então, eu sempre gosto de pegar a palavra e trazer para a nossa realidade, para os nossos dias, porque às vezes, olhando aqui para essa palavra, eu entendo que essa mulher, ela estava na hora certa, no lugar certo, que ela deve ter tido muitos motivos para desanimar, para querer deixar de estar na casa do Senhor, e ela permaneceu fiel, ela foi persistente, ela perseverou, né? E nós às vezes por tão pouco a gente quer deixar de vir na casa do Senhor, por tão menos que isso. Imagina essa mulher, quanto que ela teria que andar lá, quase arrastando a cara no pó, para chegar na sinagoga. Naquela época não se tinha ruas asfaltadas,
É uma época que não se respeitavam as deficiências, e já logo condenavam as pessoas. Se tem uma deficiência, é porque tem um pecado, alguma coisa de errado fez. E ela se manteve ali, 18 anos, indo para a sinagoga, cada ano mais encurvadinha, mas ela se manteve ali. E a gente às vezes, eu estou cansado hoje, eu vou ver pelo Facebook, eu não sei, se eu for lá, vai pregar o Forte, ou o De Paula, ou não sei quem. Não, eu não vou. A gente não dá valor à palavra. Eu nunca vi um dos nossos irmãos aqui de terça-feira pregar alguma coisa que não tivesse aqui, Eu nunca vi nenhum de nossos irmãos aqui fazer alguma heresia. Mas às vezes acontece algum rebuliço aí, porque vai vir um que vai, que faz, que solta fogo, não sei o quê, aí o povo corre lá e não vem aqui. Já tem um preconceito porque de terça-feira dificilmente é o pastor Marcos ou o pastor Veronese que prega. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, de uma madrugada de terça para quarta-feira, depois de uma ministração do Bruninho. E o Bruninho estava aqui, todo nervoso, todo meio sem jeito, como é de quem vem aqui pelas primeiras vezes, e falando de experiências sobrenaturais, passando para nós aqui algumas experiências sobrenaturais que ele teve. E ele, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ele estava preocupado se ele estava conseguindo se fazer entender. E eu entendi o que ele estava falando. E eu tomei posse daquela palavra. Eu sou muito de tomar posse das coisas. E eu amanheço na quarta-feira, um pouco mais cedo do que de costume, e vem na minha mente a irmã Ana Maria. Eu vou dizer que é ela, porque já conversamos bastante a respeito disso. Eu vejo a irmã Ana Maria sentada numa cama, chorando. E aí eu vou para o banheiro, vou ali fazer minha higiene, e a Ana Maria chorando na minha cabeça, sentada na cama. Aí eu falei, eu vou orar pela Ana Maria. Aí eu peguei e comecei a orar por ela. Comecei a orar por ela. Aí Deus fala comigo, tá bom, você orou, mas eu preciso que a tua oração chegue até ela. Ela precisa que a tua oração chegue até ela. Eu falei, mas meu Deus, como que é isso? Eu preciso que a tua oração chegue até ela. Não é só você orar por ela. Aí eu pego o celular, vou lá e faço um áudio. Ana, eu amanheci assim, Deus falou comigo, tá? Então fiz lá uma oração por ela, pela vida dela. Aí ela me faz um áudio chorando, que realmente ela estava precisando de uma oração, que ela estava passando por alguns problemas, e que na noite anterior, da terça para a quarta, ela estava no quarto dela e ela começou a chorar e a pedir: Senhor, eu oro tanto por tanta gente, eu só queria que alguém orasse por mim. Eu só precisava que alguém orasse por mim. E a palavra que o Bruninho trouxe aqui despertou aquela coisa do sobrenatural no meu coração, e eu vivi o sobrenatural naquela madrugada. Deus falando no meu coração do que a irmã estava sentindo, e ela sentindo lá, na realidade, aquilo que eu estava sentindo. E foi uma coisa tremenda. Foi uma coisa tremenda. A gente ficou depois
trocando o áudio lá, conversando, através de uma palavra aqui na terça-feira. Mas quem não vem, não recebe. E obviamente que isso não é para vocês, porque vocês são sempre os mesmos que estão aqui na terça-feira. Mas outra coisa que me chamou a atenção foi o testemunho da Vanessa aqui numa terça-feira, que através de uma palavra da irmã Heloísa, ela sentiu no coração de fazer alguma coisa na vida dela lá, que resolveu um problema que fazia uns 3 anos que ela estava lutando com aquilo. Ela é a filha do homem, gente. Então, bom, eu já louvei, eu já fiz minha parte. Quem vai pregar? A Heloísa vai pregar? Eu vou pregar. Não. Ela estava aqui ligada na palavra, dando valor na palavra, tomando posse da palavra. Não importa quem é que estava lá. E Deus trabalhou na vida dela. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo que Ele fez por mim, pela Ana Maria, com a palavra do Bruninho. Porque a gente precisa valorizar mais. A gente tem que valorizar. A gente não pode, por qualquer coisa, não querer estar na casa do Senhor. A gente fica perdendo oportunidades. Eu lembro que eu estava com o pastor Marcos ali na segunda-feira que o pastor Josué Gonçalves fez uma reunião aqui, quando ele veio fazer o seminário dele aí para casais, e ele disse algumas coisas ali. Eu falei para o pastor Marcos: não, tudo isso que ele está falando, o pastor Veronese já falou para nós ali, né? Então, exatamente. Domingo de manhã tivemos uma palavra poderosa, maravilhosa aqui. O centro da palavra ali é o que o pastor Marcos pregou na terça-feira. Né? Quem prestou atenção na terça e prestou atenção no domingo sabe que é aquilo ali, ó, a direção. E às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente olha para as pessoas e fica perdendo as oportunidades de ser abençoado, de receber uma palavra, de receber uma cura, de se libertar de certas coisas. Mas isso, eu repito, não é para vocês. Vocês estão sempre aqui na terça-feira, estão na escola dominical, tudo que tem é sempre os mesmos, né? Mas a gente às vezes fica triste por isso, né? Porque Jesus, Ele quer dar a oportunidade, e não quer dizer que vai ser com a igreja lotada, com várias pessoas. Às vezes é a situação da gente estar ali, ou seja, da gente estar aqui, da gente estar sempre aqui, na casa do Pai, para buscar, para receber, para adorar, para entregar, porque Ele sempre tem algo bom, Ele sempre tem algo novo para nós. A palavra de Deus em João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, o papel do ladrão, do inimigo, achei fantástico o que o apóstolo Géser falou aqui, né? O diabo anda do lado do profeta, porque ele não pode conhecer o que Deus está pensando, sabe que Deus fala através do profeta, então fica andando do lado do profeta. Eu não aguentei, soltei uma ali, que o pessoal escutou, deu risada, falei: mas que diabo safado, que safado esse diabo, olha a estratégia dele. Anda do lado do profeta para poder saber, porque por outra maneira não tem como saber o que Deus está pensando, né? Olha só, que artimanha. Então ele está aí, se ele achar uma brecha, alguma coisa, ele vai e ele coloca 1 quilo, vai, você dá mais uma brecha, 2 quilos, aí quando vê, está com a cara no pó lá, está se arrastando, e não consegue mais se levantar. E aí desanima e se afasta. E se afastar da presença, se deixar de vir na casa do Pai, então
aí é cada vez pior. Aí o peso fica cada vez mais pesado. Aí cada vez mais você tem motivo para não vir, para não querer. E ele está ali. Ou seja, ele está aqui. Ele sempre está aqui. Não importa se é de domingo, de manhã, à noite, de terça. No nosso propósito de oração eu vim orar aqui. Quarta, quinta e sexta. É maravilhoso, tão gostoso estar aqui, tudo escuro. Eu fiquei andando aqui, você entra aqui e não enxerga nada. Aí de repente começa a clarear, você começa a enxergar. Eu até alinhei umas cadeiras andando, orando aqui, né? Você com a hora começa a enxergar, é muito gostoso, é muito bom estar na casa do Pai. Sentir a presença dele, sentir o poder. É muito bom, é maravilhoso. Ele quer isso da gente, porque ele não quer, ele não nos fez para ficar andando com a cara no pó, com a cara no chão. Ele nos fez para andar de cabeça erguida, de peito aberto, para encarar a vida pela frente, para poder enxergar as oportunidades que ele tem para nós. É para isso que ele nos fez, é assim que ele nos quer. Pedro, quando vai ao encontro de Jesus sobre as águas, Pedro vive ali uma experiência fantástica. Só não foi maior, só não foi mais poderosa, porque em determinado momento ele deixou de olhar para Jesus. Olhou para o vento, para as ondas. E o diabo quer isso, ele quer que a gente abaixe a cabeça, para que a gente perca a linha de visão com Jesus, quer tirar nosso foco, porque ele sabe que se a gente perder o foco, se a gente olhar para a água, se olhar para a onda, se olhar para o vento, ele pode pôr o peso, e aí vai colocando, vai aumentando o peso, vai aumentando. Ele não quer que você permaneça olhando fixo para Jesus. Ele quer te desviar de alguma maneira, tirar a tua atenção. Mas Jesus não. Jesus, ele te cura, te liberta, te restaura, te transforma. Ele faz tudo na sua vida. Mesmo que você esteja sem expectativa, igual a mulher lá na sinagoga, ela só estava lá. Mas ele vai, ele faz, ele cura, restaura, liberta, para você ficar depois, cabeça erguida, olhando sempre para ele, fixo com ele, para não deixar os problemas do dia a dia colocar peso nas suas costas. Ele não quer você olhando para baixo. Ele quer tirar todo o peso que tentaram colocar sobre a tua vida, sobre as tuas costas, para que você abaixasse a cabeça. Ele quer tirar tudo isso de você. Ele quer limpar, ele quer tirar, quer curar, quer restaurar. E para isso você só precisa estar aqui, porque ele está sempre aqui. Ele está sempre aqui. Eu até resisti um pouco com essa palavra, mas não tem jeito. Quando vem a palavra, ela fica incomodando ali, e aí eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo me desligar dessa aqui e tentar outra coisa, mas eu não posso entregar essa palavra aqui sem dar um testemunho do que essa palavra fez com a minha vida. Há muito tempo atrás, eu assisti uma ministração a respeito dessa palavra,
E no final do culto foi feito um apelo para que, se alguém sentisse alguma coisa que tinha como peso, que estivesse andando encurvado por algum motivo, que quisesse ser curado, ser liberto, para que se dirigisse à frente. E eu era viciado em pornografia. E naquele momento Deus falou comigo: vai lá na frente para tirar esse vício da pornografia das tuas costas. E aí eu fui. E eu tomei posse da palavra. E eu senti que eu saí dali curado. E era uma coisa tão forte que agia sobre a minha vida. Eu lembro que uma vez a minha esposa pegou um pendrive meu para levar na faculdade para fazer um trabalho. Aí ela chegou toda chateada, falou: poxa vida, a gente foi colocar uns negócios no pendrive lá e os meninos abriram o pendrive lá, tinha pornografia no pendrive. Eu falei para ela: mas o pendrive é meu. Aí ela ficou triste lá, chateada. Então era uma coisa assim que para mim era como se fosse uma coisa natural. E eu senti que eu fui curado nesse dia. Só que depois eu dei uma vacilada. Eu comecei a dar brecha. E quando a gente não tem entendimento, é uma coisa, mas depois que você tem o entendimento, é mais complicado. E eu comecei a dar umas brechas. E eu, sozinho, um dia em casa, lá mexendo no computador, de repente, a hora que eu vi, eu estava lá de novo. Só que aí não foi com tanto carinho que Deus agiu para me curar. De repente começou a aparecer os rostos das minhas filhas meus irmãos. E aquilo me deu um desespero, começou a me dar um nojo, começou a me... Deus falou: eu já não te curei disso daí? É isso que você precisa ver para parar com isso? Foi terrível. Foi uma coisa terrível. Eu não precisava ter passado por aquilo. Se tivesse entendido e aceitado que Jesus já tinha me libertado daquilo, já deveria estar curado daquilo. Ele já tinha feito a parte dele. E eu fui da brecha. Mas graças a Deus, glória a Deus, hoje em dia somos totalmente libertos disso. Quando aparece algum grupo de WhatsApp, alguma coisa que alguém começa a postar alguma coisa, já sai logo do grupo. E se algum amigo manda alguma coisa, eu já nem abro. Por quê? Não faz mais parte. Em casa, nosso celular tem senha, porque às vezes pode acontecer de perder, mas é tudo igual. Qualquer um pega o celular do outro, abre a hora que quer, não tem segredo, não tem nada. Glória a Deus, agora eu posso dizer que agora eu estou curado disso, liberto disso. Mas foi preciso Deus falar mais sério, né? Eu não poderia entregar essa palavra sem dar esse testemunho. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus. Não é tempo mais de brincadeira. Nós já somos pessoas maduras espiritualmente, ou pelo menos já é tempo de ser. Quando eu vim para cá, eu vim para cá desiludido com a estrutura de igreja em si, né? Mas eu cheguei aqui e eu comecei a me encantar com a igreja, com a organização, com tudo. Só tinha uma coisa que me incomodava. Eu falava: é uma igreja fria, é uma igreja que não é difícil sair um aleluia, é difícil sair um glória a Deus. Meu Deus, eu tenho ouvido cada palavra ali que se é em outros
lugar que eu conheço, o povo sapateia. O que acontece? Mas aí aos poucos eu fui entendendo. É que a palavra aqui é boa demais. Aqui tem muita palavra. Vocês estão de barriga cheia. Não é qualquer prato de lasanha que vai fazer vocês. Quando eu tinha a idade da minha filha, eu passava vontade de comer um bis. Hoje, filha, você quer? Não. Você quer? Não. Barriga cheia. É assim que vocês são. Vocês são um povo abençoado. Vocês têm palavra de sobra. Nós, né? Nós, eu faço parte agora. Glória a Deus por isso. Somos um povo abençoado. Não nos falta palavra, não nos falta ensinamento. A única coisa que nós temos que fazer é estar aqui, estar presente, nos fazer presente nas atividades, em tudo, né? E Jesus, ele sempre está disposto a fazer a parte dele. Ele sempre quer fazer a parte dele. Mas eu não lembro o versículo, né? Glória a Deus, um dia eu vou lembrar assim de cabeça. Mas eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires a porta, então entrarei e cearei contigo. Mais ou menos isso, né? Então, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires a porta, ele está sempre disposto. Ele está sempre disposto. Só que ele é educado, né? Ele quer saber se nós estamos dispostos. E quando a gente vem aqui, quando a gente se entrega no louvor, na adoração, então nós mostramos para ele que nós estamos dispostos também a recebê-lo, que ele entre e ele seja conosco. Então ele vem e ele faz a obra dele na nossa vida, assim como tem feito na minha. Glória a Deus por isso, como tem feito na vida de muitas pessoas que a gente tem visto aqui, que a gente tem percebido. E quando eu comecei a pensar nessa palavra, a meditar nela, eu queria preparar um estudo sobre libertação. Então já estava tudo, só faltava pegar e encaixar cada coisa no seu lugar. Aí segunda-feira o pastor Marcos me convidou, e a hora que eu comecei a encaixar, Deus começou a desencaixar. Por causa dessa frase: estava ali uma mulher, ela estava ali, como nós estamos aqui, e Jesus também está aqui, e Ele quer que nós permaneçamos aqui, estejamos sempre aqui, dispostos a receber aquilo que Ele tem por nós, para a nossa vida, porque Ele sempre está disposto a fazer a parte dele por nós. Amém? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança, que Jesus possa nos abençoar sempre, que seja feita sempre a vontade dEle, e até a próxima oportunidade, que Deus possa nos abençoar. Amém?